Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. A Cidade das Flores? A Cidade das Flores, interior de São Paulo. E é uma alegria estarmos juntos com vocês, mandando um abraço para a Cirlei, mandando um abraço para a Regina, para a Dona Adélia, para toda a família. Ainda bem. É muito bom estarmos aqui juntos. Hoje é terça-feira, dia 11 de agosto de 2020. E nós conseguimos trazer uma convidada muito especial e eu acredito que muitos talvez ainda não conheçam. Pode ser que a Sueli, que conhece muito, e Cirlei também, que conhece muito desses grandes trabalhadores espíritas, a conheçam, mas ela não é muito conhecida no nosso meio espírita. Bom dia, Sueli, que bom. Seja Aliás, em alguns arraiais espíritas. Ela é muito conhecida em alguns. Em alguns, e né? muito não reverenciada, né? Mas tem uma lembrança muito respeitada. Né? Bom dia, Janete. Mas é que tenhamos um dia abençoado, que assim seja, Janete. Mas a Cirlei pulou pro Face, mas eu acho que o som do Instagram é melhor do que o do Face, porque o do Face a gente faz pelo notebook e acaba ficando chiando. Você não acha não, Cirlei? É. Que no Instagram o som é melhor? Bom Reporta dia, pra gente aí. Bom dia, Regina Ocada, tudo bom? Bom dia, Lília, seja bem-vinda também ao nosso Café com o Evangelho. É uma alegria você estar aqui junto conosco nessa manhã. Mas, Roberto, estamos demorando muito para dizer quem é a nossa convidada especial de hoje. Você pode dizer. Ela já é desencarnada aqui entre nós, ela recebeu o nome, ficou muito conhecida, como eu disse, em alguns segmentos arraiais espíritas. Falo particularmente lá de Minas. Né? O nome era Maria Modesto Cravo. Ela reencarnou na última aqui entre nós, na cidade de Uberaba, no último ano do século XIX. Foi no ano de 1899. A gente vê que esses espíritos trabalhadores, todos se juntaram mais ou menos nessa época para reencarnar, para retornar. Por outro lado, nosso querido Divaldo Franco, que está em franca recuperação, ele nos diz o quê? Que está preparada assim, uma leva novamente de espíritos trabalhadores para vir fazer a diferença. Mas a Maria Modesto Cravo, ela nasce também nesse período, né, que a gente já comentou aqui de vários trabalhadores, é muito interessante. Mas e aí, Roberto, o que você teria a dizer a mais com relação a ela? Então, para não fugir à regra, né, nós estamos falando daqueles que nós temos aqui reverenciado, recordado ultimamente. Ela também teve formação católica. E, diferente de hoje, ela se casou bem jovem, aos 17 anos. O marido dela, de nome Nestor Cravo, então fixa residência em Belo Horizonte. Então ela é nascida em Uberaba, mas casa-se indo fixar residência em Belo Horizonte, onde dali nasceram os 6 filhos do casal. Até foi pouco, né? 6 filhos naquela época, até foi pouco. Foi no ano de 1916, Leila, que ela casou. 1916, então vamos aí. O Chico nasceu em 1910, Chico estava com 6 anos e o Divaldo, que nasceu em 1927, ainda não havia reencarnado. Mas a Maria Modesto Cravo, ela, como o Roberto falou, ela casou com 17 anos. Casou até já um pouco velha, porque a minha avó casou com 12. Mas a sua avó é da época do Império, né, Leila? Não sei, porque a minha mãe nasceu em 1926. Hora de fazer contas. 1926 e minha mãe casou com 16 anos.
mas a minha avó teve 18 filhos e a minha mãe foi das últimas. Mas então a minha avó também devia ser do final do século. Da época do Império, né? Da Antes de 1889. Provavelmente. Mas o marido da Maria Modesto Cravo, o Felizardo Nestor Cravo, ele era militar. Por isso que eles mudaram de Uberaba para Belo Horizonte, em função do trabalho do marido. Mas o que acontece? Logo que ela casa, um mês depois, imagina, ela recém-casada, muda da sua cidade, vai para um lugar, porque temos que avaliar a distância naquela época e a distância de hoje. Ela muda-se para uma cidade diferente, para a capital, e um mês depois ela já começa a ter algumas coisas que não eram explicadas. Ela começa a sentir esses primeiros fenômenos de desequilíbrio físico, mental em sua esposa. Logicamente que... Será que existia psiquiatra naquela época, Roberto? Existia, Leila, só que a visão da psiquiatria ela era muito diferente da de hoje. Ela excluía totalmente, por incrível que pareça, apesar de já ter aí mais de 50 anos de espiritismo, desconhecia ou ignorava, né, e dá no mesmo, a influência espiritual. E ela, o seu marido, então, recebe orientação para que ela... não? Mas talvez, mesmo que já houvesse psiquiatra, devia ser de uma forma muito, muito incipiente, porque início do século, né? Você falou 1916. 1916, né? E ela já casada muda para Belo Horizonte. Havia acabado a Primeira Guerra Mundial, era ainda tudo muito, muito incipiente em termos de medicina, de conhecimentos, mas o marido, o Nestor, eles lá em Uberaba, eles já conheciam centros espíritas, porque o espiritismo já estava presente em Uberaba nessa época. Mas aí, Leila, quem pontuava era Sacramento, né? Não, mas ali em Uberaba já havia centros espíritas também. E o que acontece? O marido, inclusive o pai dela também, nessa inspiração, fala, bom, vamos voltar a Uberaba para procurar um atendimento, porque essas manifestações, essa coisa estranha, essas crises nervosas que ela está tendo, pode ser alguma coisa espiritual. Ainda bem que ele já tinha essa noção sobre isso. Teria sido Bezerra de Menezes que inspirou ele. Que inspira o pai dela. Que o que acontece? Ela começa um tratamento ali em Uberaba, mas passado um pouco de tempo, o que acontece aí, Roberto? Aí ela está no tratamento, né? Mas ela tinha uma hemorragia interna e às vezes até externa na perna direita. E os médicos, muitos especialistas depois de consultados, lembrando que o marido da Dona Maria Modesto, ele era oficial do Exército. Ele chegou até o posto de major, onde eu sei. E então, com médicos lá e outros também, né, fora das fileiras militares, médicos de nomeada, eles tinham feito a opção de amputar-lhe a perna. E aí entra em cena quem? O pai dela, né, Lívia? Aí assim, ele diz, não, espera aí, fala então com o genro. Não, ela é muito nova, formando família agora, como é que já vai ficar sem a perna? Então aí... Recém-casada, né? Recém-casado. Já pensou? E aí ela é levada para Sacramento, Leila. E aquela inspiração... Isso. É através do pai. E o pai dela tem a inspiração através de Bezerra de Menezes, que buscasse Sacramento. E apesar de ser cidades próximas, mas era... Não tinha estrada pavimentada, não. Muita dificuldade, era carroçável, né? Muita subida e descida, curvinha, estreitinho, buracos.
num Ford daqueles antigos, foi uma viagem penosa. Mas tudo que é difícil é valorizado, a gente sabe disso. Com certeza. Então, fala, olha, lá, e porque vai aumentando a fé também, né, Lê? A viagem é difícil, não, mas tenho certeza que chegando lá, isso vai ser resolvido. Se fosse de avião, não daria nem tempo de pensar, deixa eu fazer um Pai Nosso. Não dava, é muito rápido. E se ela fosse atendida em casa, aí também não ia ter, às vezes, aquela mesma convicção. Não, foi os remédios do médico que surtiram efeito. E ela, indo a Sacramento, logicamente, imagino uma moça de 17 anos, recém-casada, devia estar apavorada com o diagnóstico médico, com tudo. Mas quando ela chega a Sacramento, ela é recebida por Eurípides Barçanufo. E Eurípides, ele... Depois de atendê-la... mas aí ele, assim, passa para ela aquela confiança, diz, olha, fique tranquila, porque você vai ficar curada. Então já foi um alívio para ela, não é verdade, Roberto? É porque o Eurípides já tinha crescido em fama e seriedade, né? Uma notoriedade. E aí também os espíritos se faziam presentes, haviam sessões muito específicas para a cura, mas ele orienta ela, isso que é interessante, que ela depois fosse... Então, e aí ela estudar a mediunidade, porque ela era portadora da mediunidade. Então observemos a necessidade do estudo. Muitos falam assim, você tem que desenvolver mediunidade. A mediunidade tem que ser estudada. Não foi senão por outro motivo que Kardec, junto com os cooperadores do outro plano, demoraram um tempo significativo para escrever o maior tratado sobre a mediunidade, que é o Livro dos Médiuns. É verdade. Então ele orienta ela acertadamente, porque aí ela teria a sua grande missão. Vamos aproveitar agora para mandar aqui um cumprimento para quem está tomando um cafezinho conosco. Aqui... peraí, agora eu não entendi. A Sueli está dizendo que a avó dela, materna... Uau, nasceu em dezembro, Natal do último ano do século XIX, olha só. 1899, 24 dia de dezembro, que maravilha. Era de família católica, a avó da Sueli, mas às escondidas, ela era rebelde, hein, Sueli? Porque olha só... Ela era avançada para a época, Ela frequentava o Centro Espírita Antônio Carlos, na rua Sacramento, no centro de Campinas. Ainda não foi isso, Eli. Já passei lá na porta, estava fechado, não era dia de atividade, mas ainda vou conhecer essa instituição. Muito bem. Aproveitando para mandar também um abraço para o Arnaldo. É muito bom, né? Muito bom estarmos aqui juntos, nesse bate-papo gostoso. Mas um abraço também para Marley, lá de Bebedouro. Olha só, a gente conhece Bebedouro? Não conheço. Não, né? Precisamos conhecer Bebedouro. Fica um pouquinho distante daqui de Olambra, mas ainda é São Paulo, né? Ela coloca ali, é São Paulo. É São Paulo, é Bebedouro. Nós viemos... Eliane, um abraço para Eliane. A Regina, Leila. Regina Ocada. Não deixe de falar com a Regina, senão ela fica triste com a gente. Eu já tinha dado um alô para ela, para a Lília. Mas nós viemos para Olambra e aqui fixamos raízes e ficamos tão presos que não saímos para lugar nenhum. Não tanto assim, né, Leila? A gente já conhece um pouquinho. Eu já fui à capital de São Paulo 2 vezes. Já fomos a Marília, em 12 anos, 12 anos que mudamos para São Paulo, para Olambra, fomos 2 vezes. Mara Fernandes, mas voltando aqui, a Maria Modesto Cravo, ela ficou, esse problema dela da perna foi um problema muito sério, muito grave, como a gente falou, que inclusive corria o risco dela até ter a perna amputada. Mas quando ela vai ao Eurípides, e ele
passa para ela aquela convicção de que ela não ficasse apavorada, que ela seria curada, mas foi um mês que ela fica ali em Sacramento, diariamente, tomando aqueles passes para que ela se recuperasse. E é interessante a gente pensar aqui, porque eu sempre falo isso, a todo encadeamento. E o Eurípides, isso foi em 1816. O Eurípides, em 1916, em 1918, o Eurípides desencarna com aquela gripe espanhola. Se fosse um pouco mais, já não teria mais Eurípides ali para curá-la fisicamente, mas principalmente dar a ela a orientação que ela precisava, que era buscar essa educação mediúnica, porque ela precisava disso quando ele constata logo que ela chega, a inspiração de Bezerra ali junto, e ele já percebe a existência das suas faculdades mediúnicas, submete ela a um tratamento físico e espiritual através dos passes, através da chamada fluidoterapia, a terapia dos fluidos, a gente chama também magnetismo, através do magnetismo, e ali o seu organismo estava muito debilitado, porque era uma infecção muito grave, com perda inclusive de sangue, e em função também de quê, Roberto? Que ele Sim, trata, era um quadro né? obsessivo, porque espíritos sofredores vincularam-se a elas e são aqueles dados que vão se fixando, porque aquela pessoa que é portadora da mediunidade, ou ela é despertada através da dor, ou vai através do esclarecimento. Então, abençoados são aquelas pessoas que, na idade em que eclode a mediunidade, elas têm próximo de si uma casa espírita para orientá-la com segurança. Com certeza. E era um caso grave, obsessivo. Então, aí os espíritos, naturalmente, né, os obsessores, tiveram que ser tratados, tem as reuniões específicas para isso, são as reuniões de desobsessão, que também está no mesmo mistério, mesmo viés das tarefas mediúnicas, né? Servir de plano e também de pronto-socorro, de socorristas, aliás, eles os médios. Então, esses espíritos, uma vez tratados, o tratamento é de duas dimensões, no plano físico e também no plano espiritual, né? Ela foi melhorando, o Eurípides, quando ela já apresenta uma significativa melhora, porque ela ficou ali sendo tratada, ele convida para que a Maria Modesto Cravo participasse ali na equipe mediúnica. Porque temos que lembrar que naquela época ainda o espiritismo não tinha todo esse aparato de organização, dos livros, de toda essa orientação. Era comum, era normal a pessoa ir para uma reunião mediúnica quando apresentasse aquela eclosão da mediunidade. E passado algum tempo, ela já recuperada, aí ela é orientada por Eurípides. Olha, agora, o que Eurípides fala para ela, Roberto? Ela diz, olha, seu compromisso é com a mediunidade, mas não é em nenhum outro lugar senão Uberaba. Então você vai para Uberaba para desenvolver um importante trabalho espiritual. Aqui já estava destinada. Por isso teria ela nascido, reencarnado, em Uberaba. Não ficou em Belo Horizonte, nem em Sacramento. Porque em Sacramento já tinha Eurípides, né, Lília? Lembrando o Chico Xavier, ali já tinha um Mourão segurando aquela cerca, então um pouquinho mais adiante, em Uberaba. Porque ali em Uberaba já haviam, como nós falamos, já haviam centros espíritas, e ela, como uma médium que tinha um grande potencial, ela deveria retornar, até porque era a cidade dela de origem. E ela volta. Agora, aquele problema ali que agravou naquela perna, eram espíritos ali sofredores, que eram como se fossem dardos, que eles
foram atingindo a perna de forma tão intensa que ela tinha inclusive hemorragia na perna e a medicina queria até optar por uma amputação. Mas quando ela retorna a Uberaba e que procura os médicos ficam surpresos, porque era incrível, ela estava completamente curada. E aí ela vai buscar um centro espírita. E aí, Roberto, o que acontece quando ela vai buscar o centro espírita? Então, aí no Centro Espírita, cujo nome é Antônio Lisboa, eu estou copiando aquilo, ele era a minha colinha. Então, aí quem manifesta numa primeira mediúnica dela, ninguém mais, ninguém menos do que o Espírito Ismael. Mas aí talvez as pessoas não se lembrem, Leila, quem é Ismael, você pode lembrar? Ismael é que a gente até uns falam Anjo Ismael, né, que é o nosso governador espiritual do Brasil. Humberto de Campos relata muito bem sobre Ismael, que está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando Jesus, em pessoa, convida Ismael para assumir essa responsabilidade de tornar o Brasil o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E a primeira reunião que ela chega nesse centro espírita, em Uberaba, Ismael a mediuniza. Ela serve de intermediária, de médium. Foi uma psicofonia. Para a mensagem de Ismael. E o Roberto vai comentar sobre essa mensagem e amanhã a gente continua. Então aqui ele diz assim: foram abertas as comportas da mediunidade. E aí ela inicia um trabalho ao lado do avô, porque surgiu para despertar o uso, aquele problema na perna, foi para despertar o uso da mediunidade. Agora, tal como ocorreu com a Zilda Gama, que teve a orientação segura de Kardec, dizendo que ela teria toda a sustentação e que ela se cingisse da coragem para que ela não vacilando, ela não fracassasse. Com a Maria Modesto não foi diferente, só que aí é o próprio Ismael, aquele que por delegação do Cristo implantou o Evangelho aqui no Brasil. Então diz que isto que teria ocorrido lá com ela foi para despertar a mediunidade dela, mas que ela teria toda a ajuda de que precisasse. E aí aconteceu. Então, em janeiro de 1919, ela funda com outros abnegados servidores o Ponto Bezerra de Menezes. Ponto, não era centro, né? Ponto Bezerra de Menezes, onde passa a servir a enfermos. Não, mas aí a gente vai deixar agora esse restado para amanhã. Fechei, mas aí você continua. Vamos deixar o resto dessa história tão bonita. Isso é apenas a pedra de fundação, Leila. Porque o importante é a gente perceber aqui, ela era católica, pelo que se conhece, teve uma vida razoavelmente tranquila, mas até chegar ao seu momento, que era o momento do testemunho, e que foi logo após o casamento, mas se ela tivesse buscado o espiritismo, porque lá em Uberaba já existiam casas espíritas, mas ela nunca tinha se incorporado àquele local, não fazia parte de nenhuma instituição espírita. Ela é chamada através da dor, através do sofrimento. Mas Ismael vem, como o Espírito Verdade vem para Jesus e diz: olha, o trabalho é árduo, mas nós te daremos todo o suporte. Ismael também vem e diz: tudo o que aconteceu foi para te despertar, mas fique tranquila, nós vamos te dar todo o suporte. Logicamente, desde que o médium faça a sua parte. Se o médium for disciplinado, responsável, diligente, ele vai ter todo o amparo
dos benfeitores espirituais. Mas aí o alerta do Espírito de Verdade foi para Allan Kardec, né? Então, é o que eu disse. Você falou para Jesus. Ah, eu falei o quê? Jesus. Ah, não, eu pensei em Jesus, porque como o Espírito de Verdade é Jesus, e quando o Espírito Verdade fala para Allan Kardec que o trabalho seria árduo, mas que eles iriam dar todo o apoio, da mesma forma Ismael fala para Maria Modesto Cravo. Um abraço também para Laudináurea, e hoje é terça-feira, 20 horas nós temos o nosso estudo do Evangelho, logo a seguir nós temos a nossa reunião de irradiação e vibração. Quem está em tratamento ou quem estiver necessitando de tratamento, envie o nome completo, o endereço, pode enviar para o nosso WhatsApp, que é da nossa Casa Espírita, que é o 1999 341 6316. O WhatsApp do Centro Espírita é o 1999 341 6316. Uma alimentação leve no dia de hoje, até às 18h30. Às 20 horas, quem tiver possibilidade, assiste o estudo do Evangelho. E de 20h30 às 21h30 é a reunião de irradiação e vibração, a reunião de tratamento à distância. E amanhã, 10 horas da manhã, estão todos convidados a saber qual foi o trabalho que a Maria Modesto Cravo realizou, além de ser mãe de 6 filhos, esposa, mas como cristã, como espírita cristã. Então, estão todos convidados para continuar assistindo essa belíssima história. E eu pergunto a vocês, alguém já havia ouvido falar de Maria Modesto Cravo? Respondam aí a gente. Então, muito obrigado mais uma vez, foi um prazer ter estado com vocês. E essa história tem um desdobramento espetacular. Eu vou aqui apimentar um pouquinho mais. Ela se emparelharia em termos de realização dentro do seu tempo, que ela não teria vivido muito tempo, mas isso é um detalhe, né? Mas então toda a sua vida ela se dedicaria à obra no bem e à caridade, o trabalho nos 2 planos da vida, porque aqui também ela fundou instituições de amparo. Então, até amanhã, e aqui contamos com vocês, se A Deus Cirlei quiser. disse que sim, que já tinha ouvido falar. Tá bom, Cirlei. Bacana. Então, até amanhã, se Deus quiser.